Amados irmãos, a paz e a graça do nosso Deus, Criador, Soberano, Todo-Poderoso, Yahweh, seja com todos vocês, meus irmãos. Em nome do nosso Salvador, Yahushua, o Cordeiro Pascual, o nosso Salvador. Amém. Assim seja. Irmãos, eu estou com o nariz um pouco entupido, tá bom? Mas a palavra, ela precisa ser dita. O Pai tem colocado, por sua infinita misericórdia, uma sede insaciável dentro do coração do irmãozinho aqui de vocês. Eu tinha separado uma mensagem, mas eu tô sentindo, né? O Pai tá pedindo para mim compartilhar com vocês um estudo que eu fiz recente e ele me revelou tantas coisas, irmãos, que eu vou estar compartilhando com vocês com toda humildade, o entendimento, o que eu tenho enxergado em minhas leituras da palavra do Pai, em minhas meditações dessa relação com o Papai. E peço aos irmãos que retenham o que for bom, que meditem na palavra, busquem o Pai de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Peça a Ele sabedoria divina, discernimento espiritual, entendimento da sua palavra, porque a palavra, irmãos, é a luz que ilumina nossos caminhos. É a palavra do Pai, do Eterno, que detém a fonte de águas vivas, a eternidade, a justiça, a verdade, o amor do Pai para conosco. É aqui. Aqui é a fonte. Então busque, beba dessa fonte. Venha todos que têm sede e beba de graça da fonte de águas vivas. Aleluia. Então, irmãos, eu irei compartilhar com vocês esse estudo. Não sei, não faço ideia quanto tempo, porque, como eu já falei em outras oportunidades, eu prefiro falar mais, no caso, fazer 1, 2, 3, 4 partes, que seja, mas que a mensagem do Espírito seja transmitida de forma didática, para que todos nossos irmãos, para que toda a igreja, a congregação que crê nesta palavra, seja edificada, cresça, que o evangelho da graça de Yahweh cresça e eu diminua, que sejamos usados, irmãos, pelo Espírito Santo do Pai. Aleluia. Como ferramentas nesses tempos tenebrosos, precisamos abrir a nossa boca, precisamos compartilhar do pão da vida, do maná que desce dos céus, para nos alimentar, igreja. Amém? Então, vamos começar aqui. Antes de ir direto para o estudo, eu quero começar com uma passagem aqui no livro de Colossenses, da Nova Aliança, capítulo 2, do verso 17. Coriza é uma coisinha chata, né? Mas acontece, eu acho que é a mudança de clima, né?
mas está tudo sob controle. É só uma coriza mesmo, aí acaba entupindo um pouco, a pessoa fica com a voz um pouco afuê. Mas daqui a pouco a gente toma um chazinho e aí fica tudo tranquilo. É porque a minha prioridade é passar logo, é transmitir logo essa mensagem aqui aos irmãos, tá bom? Colossenses 2, verso 17, diz assim, ó. Essas coisas são apenas sombra do que haveria de vir. Nesse capítulo 2 do livro de Colossenses, Paulo está falando da antiga aliança, dos rituais, das ordenanças, enfim, e da antiga aliança, da Tanakh, da Torá, ok? Então Paulo ele diz, ó, essas coisas são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Yahushua, a verdade, o caminho e a vida, o Cordeiro Pascual, a palavra viva que se fez carne. Quem acompanhou o vídeo anterior, a gente teve um estudo tão lindo, né? Sobre a palavra. Então, essa palavra que se fez carne, toda a realidade, todavia, encontra-se nela. Amém? Então, todas as Sagradas Escrituras, a realidade encontra-se no Cordeiro, em Yahushua, a palavra do Pai. Amém? Do nosso Redentor. Da nossa redenção, que vai nos levar de volta, que nos traz de volta ao primeiro amor. Amém? A realidade encontra-se nele, em nosso Messias Yahushua. Aleluia. Então, vamos então começar agora nossos estudos. A gente vai estar fazendo um estudo muito profundo. Peço que os irmãos me acompanhem na Bíblia de vocês, tá bom? Independente da tradução. Eu estou aqui com a tradução King James atualizada. O nosso estudo será no livro de Juízes, no capítulo 13, ok? Vamos estudar, meditar na história de Sansão. E eu vou estar compartilhando com vocês aqui o meu entendimento, com toda a humildade, sinceridade e verdade, ok? Em nome do nosso Messias, Yahushua. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao único e soberano Deus, Yahuwah, o Criador dos céus e da terra. Em nome do seu Filho amado, do seu ungido Filho, nosso Salvador Yahushua. É importante você acompanhar, de preferência com o caderno e o lápis. Anote o que for relevante, o que for importante, que você sentir no seu coração, para depois você meditar em espírito e verdade com o Pai. Amém? Não sigam homens, sigam somente a palavra de Deus, do Criador dos céus e da terra, Yahuwah, que é Yahushua. Aleluia. Então vamos dar início. Os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahuwah, o Criador, e por este motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus.
Quem eram os filisteus? Os filisteus eram um povo que estava na terra prometida, na antiga Canaã, em que na época em que Josué, valente guerreiro, homem levantado por Iá, fiel, né, tomou a frente e, ouvindo a palavra do Pai, guerreou contra esses povos. Porém, como a gente acompanhou no livro de Josué e no início do livro de Juízes, o povo de Israel permitiu que essas nações que habitavam nesta terra, permanecessem vivas, desobedecendo assim ao Criador dos céus e da terra. Então, até Sansão, até a história de Sansão, o povo continuava a se misturar com essas nações, né? Como é que posso dizer, eles acabavam adorando aos deuses, aos ídolos dessas nações pagãs, se misturavam com a cultura, enfim. Então isso desagrada ao Pai, porque o seu povo acaba se desviando do caminho dele, da proteção dele, e acabam tendo as consequências dessa desobediência e acarretando maldições, enfim. Então, veja só, começa assim. E por este motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos. E por este motivo ele permitiu. Então, irmão, irmã, saiba de uma vez por todas, o Criador dos céus e da terra, ele é o soberano, ele é o todo-poderoso. Nada acontece nesta vida sem a permissão dele. Tudo é com a permissão do Pai. Ok? Tudo. Ele é espírito, ele sabe e ele vê todas as coisas. E tudo é com a permissão dele. Ok? Então, essa coisa de livre pensamento, livre arbítrio, tudo isso é doutrina de demônios. E a gente percebe hoje, através dessa grande mídia, que essa doutrina tem sido propagada com muita força. Pois saibam, a raiz disso é diabólica, é demoníaca. Ok? Foi um dos fundamentos da queda da humanidade. Essa curiosidade do ser humano, essa vontade de querer ser como Deus, de querer ser Deus, sabe? Isso provém do mal. Nós temos um Pai, nós temos um Criador, nós temos uma lei, uma palavra que nos guia, que nos orienta, que nos dá o norte. Ok? E nós que cremos nesta palavra, nós somos totalmente dependentes do Pai. Nós somos escravos da sua palavra, Yahushua. Nós somos comprados por um valor muito alto. Amém? Pelo sangue do Cordeiro, justo, puro, imaculado. Perfeito. Para nos salvar. Então nós somos escravos de Yahushua, do Mestre. Então, saibam disso. Livre pensamento, livre arbítrio, a doutrina de demônio. Então, por este motivo, ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan,
cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Preste atenção nos detalhes. Sua esposa, a esposa de Manoá, da tribo de Dan, não podia gerar filhos. Sempre, perceba, sempre na história das Sagradas Escrituras, na maioria dos testemunhos, sempre tem uma mulher estéril. Vocês já perceberam isso? E normalmente a promessa vem dessas mulheres. Por que será? Vamos buscar o entendimento mais simples e didático possível para a gente continuar aqui. Ou seja, essas mulheres, elas não estão contaminadas, elas ainda não deram frutos. Olha só, elas são estéreis. E o pai abençoa, elas começam a dar frutos. Então, promessa vindo de uma pessoa, né, que não está contaminada, vamos dizer assim, que ainda não deu frutos. Entende? É só para a gente meditar, pensar, refletir. Então, no verso 3, certo dia o anjo, o mensageiro do Criador, apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tiveste filhos. Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Portanto, ela vai agora dar um filho, um fruto. Portanto, toma agora cuidado. De agora em diante. Aí olha a ordem e os mandamentos que o mensageiro, o anjo de Yahweh, do Criador dos céus e da terra, dá a essa mulher. Não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Nesta época, já tinha acontecido o êxodo, e no deserto Moisés, né, recebeu do próprio Pai, Criador dos céus e da terra, os 10 mandamentos, ok? Sua lei, em que Moisés depois transmitiu para o povo de Israel, a nação eleita, o povo separado pelo Criador para levar a sua palavra a toda a humanidade. E nesta lei tinha lá os alimentos que eram considerados impuros e proibidos pelo Criador dos céus e da terra. Perceba que a religião faz disso aqui um jugo, uma escravidão. Mas a forma mais simples de se entender, irmãos, é o seguinte: esses animais que eram considerados impuros pelo Pai, é porque eles não são benéficos à saúde dos seres humanos, entende? Nossa natureza, nossa carne, vamos dizer assim, nosso organismo não são compatíveis com esses alimentos da época, da antiga aliança, que o Pai proibia, ok? Então, lembra de Colossenses 2, que a gente leu no início do vídeo? Essas coisas são sombra do que haveria de vir. Então a gente precisa ler a antiga aliança. A gente está aqui no livro de Juízes, que é o 7º livro, se eu não me engano, das Sagradas Escrituras, da antiga aliança, na Tanakh. E como Paulo disse, Colossenses 2, isso é sombra do que haveria de vir. Então quando a gente lê a antiga aliança, a gente tem que sempre nos esforçar para entender a mensagem espiritual. Lembra que a realidade, todavia, encontra-se em Yahushua, no Cordeiro, no Messias, que é o segundo Adão, espírito vivificante, ou seja, é a eternidade, é a vida. Então quando a gente lê aqui, a gente precisa entender o que o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quer
falar com a sua igreja, com o seu povo, ok? Em espírito, porque a palavra é atemporal. Você vê que a gente está lendo a história de Sansão, capítulo 13 do livro de Juízes, e vocês vão perceber aqui, pelo entendimento que o Espírito Santo, o Espírito do Pai, tem nos dado, que tem tudo a ver com os tempos atuais. Ou seja, a palavra inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela se faz presente, ela é atemporal, independente do tempo. Por isso mesmo que esses testemunhos e essas histórias estão aqui. Como Paulo disse lá nas cartas de Timóteo, todas as escrituras são inspiradas por Iá. Então, se estão aqui esses testemunhos e essas histórias, foram escolhidas a dedo por ele, para que todo o seu povo que crê em sua palavra tivesse acesso e principalmente as revelações do Espírito Santo, que são concedidas através do sacrifício do Cordeiro. Aleluia. Para aqueles que creem no Messias Yahushua, no Evangelho da Graça de Yahweh. Então perceba que o anjo dá uma ordem a essa mulher estéril, mulher de Manoá, da tribo de Dan, para ela não beber vinhos e nem qualquer bebida fermentada. A gente vê na Nova Aliança que o Messias fala muito sobre isso, para a gente não nos misturar, não comer do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então vá pegando, ó. E não coma nenhum alimento. No espiritual podemos entender o que também? E não consuma nenhuma informação, conteúdo, nada que seja impuro, proibido. Se mantenha puro, santificado, separado das coisas deste mundo. Verso 5. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha. Pois teu filho será consagrado, dedicado, oferecido, separado a Yahweh, o Criador dos céus e da terra, como Nazireu. Nazireu era um voto que o povo de Israel fazia para com o Criador, desde o dia do seu nascimento. Então olha só, desde o dia do nascimento de Sansão, ele foi consagrado, ele foi dedicado, oferecido ao Criador dos céus e da terra. E olha uma característica bem interessante, ele terá os cabelos longos. O que isso em espírito nos remete? Nos remete às nossas raízes. Cabelos longos, ó, raízes longas, ou seja, fiéis à raiz, ao primeiro amor, ao relacionamento com o Criador, com a sua palavra. Vai pegando a mensagem espiritual. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo, da escravidão dos filisteus. Então o povo estava sofrendo, como a gente viu no verso 1, há 40 anos, sob o domínio dos filisteus, sobre uma nação pagã. E aí o pai, através desta mulher estéril, esposa deste homem, Manoá, conceberá um filho que terá todas essas características. Ela precisa seguir todas essas ordenanças e mandamentos, né? Se manter purificada, separada das coisas deste mundo. E esta criança vai livrar, ou seja, o juiz, né? O pai levantando um valente guerreiro para livrar o povo dele da escravidão dos filisteus, que representa todo o paganismo, tudo que há de ruim neste mundo. Então o pai sempre levanta o seu exército, os seus valentes guerreiros, para proteger, para livrar
para libertar o seu povo do jugo da escravidão. Aleluia. Em seguida, a mulher foi contar tudo ao seu marido, Manoá, né? E disse: o homem de Deus, o homem de Yah, me falou, o homem que tinha a aparência do anjo de Deus, do Criador, que tinha uma aparência de anjo, olha só. Tal era seu poder e majestade. Ela está falando de um homem, então ela viu um homem, né? Só que ela fala que a aparência dele era como tal de um anjo, ou seja, vamos dizer assim, a espiritualidade dessa pessoa, né? É tão forte, o poder, isso, a aparência dele é de tal que parece com o anjo por causa do seu poder e majestade, a maneira que essa pessoa, esse homem estava falando com ela sentia esse poder. Vai pegando, irmãos, a mensagem espiritual. Não lhe perguntei de onde via, tampouco me revelou seu nome. Mas ele me prometeu: conceberás e darás à luz ao filho. De hoje em diante não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura. Porque o menino será nazireu de Yahua, desde o ventre de sua mãe até a morte. Totalmente dedicado para a obra de Yahua. Aleluia. Do reino dos céus. Então Manoá implorou a Yahua em oração. Manoá era o esposo dela. Rogo-te, ó Senhor, que o homem de Yahua que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido. Olha só, o que é que você consegue enxergar aqui? O que é que a gente pode enxergar aqui nesse verso 8? Manoá, ele ouviu a mulher dele, que era estéril, falar para ele que veio o homem e que falou para ela que ela ia conceber o filho e deu ainda umas ordenanças, os mandamentos. Ele ouviu ela. E a primeira coisa que ele vai fazer é implorar a Yahua, o Criador dos céus e da terra, em oração, para que o Pai revele, instrua, né, quanto a como eles devem agir quando o menino tiver nascido. Ou seja, Manoá, meus irmãos, ele creu na hora. Ele creu. Ele era um homem de fé. O homem que clamava ao Pai. Então perceba, mesmo o povo de Israel, 40 anos sendo subjugado sob o domínio dos filisteus, dos pagãos, né? O pai, através de Manoá, do clã, da tribo de Dan, sua mulher estéril, ou seja, as coisas, nada é por acaso, tudo tem um propósito. No meio daquele sofrimento todo do povo, o pai, escolhe uma família, um clã, para então levantar o seu prometido. E olha a característica dessa família, uma família temente, uma família humilde, uma família fiel ao Criador dos céus e da terra, que tem uma fé tremenda. Olha só, ele nem questionou a mulher, ele simplesmente creu que veio do alto dos céus. Aleluia! A sua mulher iria inventar essa história. Irmãos, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Ele simplesmente creu na mulher dele, que mora debaixo do teto dele, que dorme com ele. Onde é que ela ia tirar essa história toda? Isso é fé, meus irmãos. Yahua atendeu a súplica de Manoá, porque Yahua, o Criador, ele ouve as orações, as súplicas, o clamor de todos os seus filhos. Ele ouve o clamor dos justos.
Ele ouve a oração dos justos, dos que buscam andar em justiça, segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade, que andam em obediência, que temem a Ele. Ele ouve, Ele ouve. Então olha só, verso 9. Yahweh atendeu a súplica de Manoá e o anjo de Yahweh veio novamente e apareceu a sua mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela neste momento. Imediatamente a mulher correu para comunicar ao seu marido o ocorrido e lhe disse: o homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. Veio outra vez. No mesmo instante, olha Manoá de novo, olha a fé, no mesmo instante. Manoá levantou-se. Onde é que ele está? Seguiu sua esposa e foi ter com o homem e lhe perguntou: foste tu que falaste com a minha esposa? Ele afirmou, o anjo: sou eu, o mensageiro. Então Manoá indagou-lhe: quando as tuas palavras se cumprirem? Quando as suas palavras se cumprirem, olha a fé, ele não tem dúvida, ele sabe que essa palavra vai se cumprir na vida dele, ali em Israel, no povo dele. Olha a preocupação dele, como devemos educar o menino? Ou seja, o foco dele está em obedecer a palavra do pai, somente, nada mais. Como devemos educar o menino? Como ele deverá proceder? Ou seja, me fala como eu devo proceder, eu e minha esposa.